Quais são os principais pré-requisitos que as empresas estão exigindo dos compradores hoje em dia? Quais são os cursos de graduação que formam os compradores de sucesso? Se tu está procurando respostas para essas perguntas, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou revelar tudo e muito mais. Opa, meu nome é Thiago Boneto e esse é o terceiro vídeo da série O Comprador. Se tu ainda não sabe que série é essa, não assistiu os dois primeiros vídeos, assiste esse vídeo até o final e no final desse vídeo eu vou deixar o vídeo 1 e o vídeo 2 sugeridos no final da tela para te assistir. O mais importante é que nesse vídeo eu vou revelar algumas perguntas que eu recebo com muita frequência no Instagram e no YouTube. O que as empresas estão exigindo dos fornecedores hoje em dia e quais são os cursos de graduação que são as melhores opções para formar compradores de sucesso. Então fica comigo até o final desse vídeo que tu vai ter respostas para isso. E também eu tô planejando aqui uma nova série que vai ser pelo menos muito engraçada. Pesquisando aqui informações na internet, eu vi que tem muita coisa legal que dá para fazer aqui, principalmente falando das vagas de emprego que estão abertas hoje em dia para comprador. Então já manda aqui embaixo nos comentários o que tu compra e principalmente de qual cidade tu tá comprando, porque com essa informação eu vou conseguir dar os primeiros passos nessa nova série que eu vou divulgar em breve. Mais um recado importante, aqui embaixo eu vou deixar o link pro e-book Os Segredos dos Compradores de Alta Performance. Ali eu revelo vários segredos que eu descobri ao longo de 15 anos de carreira e eu revelo nesse e-book e mais em alguns presentes que eu vou dar para quem deixar o e-mail cadastrado ao baixar esse e-book. Então agora vamos lá. No vídeo de hoje eu vou te revelar, eu vou trazer aqui a informação que eu pesquisei e eu vou fazer um paralelo com o que eu acredito, tá? O que hoje as empresas e as empresas, né? Quem está contratando os compradores e as empresas de recrutamento e as empresas que buscam compradores no mercado, o que elas estão exigindo como pré-requisitos para a contratação de um comprador. E eu vou fazer esse paralelo com o que eu acredito que um comprador deve desenvolver depois que entrar na empresa. Porque o que acontece? Primeiro tu vai ter que atender o que o RH, o que essas empresas de recrutamento elas estão buscando para te conseguir entrar na vaga, mas depois que tu estiver lá dentro, a exigência é outra. E eu passei 15 anos na cadeira de comprador e eu sei exatamente o que as empresas exigem e o que tu vai precisar apresentar. Além de ver isso todo dia com os compradores que eu ajudo, com os meus alunos e com os meus clientes. Então vamos lá, eu vou trazer aqui primeiro os pontos que as empresas de RH e essas empresas de recrutamento estão buscando nos fornecedores. Vamos lá, primeira coisa que eles estão buscando, perfil comunicativo. E nesse caso, eu concordo com eles que um comprador precisa ser comunicativo. Ele precisa saber como conversar com as pessoas, ele precisa dominar alguns aspectos técnicos de oratória. Então, nesse primeiro ponto, eu concordo totalmente com as empresas de RH e com as empresas de recrutamento que estão buscando compradores no mercado. Vamos lá para o segundo ponto, habilidades com cálculos matemáticos. Eu acredito sim que um comprador precisa saber fazer cálculos matemáticos, principalmente falando de matemática financeira. Isso é o básico, então anota aí que sim, tu vai precisar saber fazer esses cálculos, principalmente para te calcular a taxa de juros futura, para te saber como tirar os impostos das suas compras, se bem que muitos sistemas já fazem isso, o Excel já faz isso, mas tu precisa entender o funcionamento dessa matemática. Então coloca aí tópico número 2, cálculos matemáticos. O ponto número 3 que as empresas estão buscando e que eu mais vi aí nas solicitações nas vagas em aberto é pacote Office e Excel. Na verdade o Excel está dentro do pacote Office, eu não sei porque que eles dividem isso. Mas enfim, vamos lá, pacote Office, acredito que isso já é natural, né? Eu comecei a ver o Office quando eu tinha 14 anos, eu tenho 39 hoje, então a maioria de quem está no mercado aí ou está com a minha idade, um pouquinho mais velho, ou tá mais novo. Então vocês já estão sabendo, vocês já nascem, já estão aí num mundo que existe
PowerPoint, Word e Excel. E o Outlook também. Então essas ferramentas sim, elas são importantes porque elas fazem parte do teu dia a dia. Dando um destaque muito especial aqui para o Excel. Por quê? Porque o Excel, apesar de existirem, na grande maioria das empresas, existirem sistemas de ERP, né, de gestão de demandas e tudo mais, a grande maioria desses sistemas, eles ainda precisam de um suporte do Excel. Então, sim, o comprador precisa dominar o Excel e conhecer o Word, PowerPoint e o Outlook. Aqui eu vou dar mais um ênfase ao PowerPoint, tá? Porque o PowerPoint é uma ferramenta muito legal para tu conseguir apresentar de maneira impactante, para tu vender as tuas ideias de maneira impactante. Se tu não sabe utilizar o PowerPoint de maneira impactante, isso pode sim se tornar um problema no teu desenvolvimento como comprador, no teu crescimento. Mas para te entrar numa empresa, saber o básico do PowerPoint, saber as ferramentas, como formatar, como montar ali uma apresentação, já vai fazer total, tu já vai atender o que eles estão solicitando. Mas se tu quiser evoluir, precisa sim entender um pouco mais, não só do dia a dia do PowerPoint, né, da parte operacional, mas como da estratégia. Ponto número 4, habilidades de negociação. Praticamente todas as vagas que estão em aberto para compradores que eu pesquisei na internet, elas exigem que o comprador conheça de negociação. E sentar na frente de um RH e dizer que tu sabe negociar é uma coisa. Agora, sentar na frente de um fornecedor, principalmente se o fornecedor for muito maior do que a empresa que tu está comprando, aí é outra situação totalmente diferente. Se tu não conhece nada de negociação e tu quer realmente se destacar e aprender a negociar com fornecedores de todos os tamanhos em praticamente qualquer segmento que tu possa negociar, aqui embaixo vai ter um link para um treinamento exclusivo aqui do Compradores de Elite, que é o programa Negociando com Gigantes. Clica aqui embaixo, dá uma olhadinha que eu explico tudo nessa página. Mas vamos lá. Negociação, concordo totalmente com as solicitações ali das vagas, com as vagas em aberto, e eu acredito muito que um comprador precisa saber negociar. E negociar de maneira estratégica, não é sentar na frente do fornecedor e pedir desconto. Tu precisa saber planejar uma negociação, tu precisa saber o que fazer quando tu estiver sentado na frente do fornecedor e tu precisa saber o que fazer para fechar uma negociação e para acompanhar tudo que foi conversado naquela reunião. Então isso é ter uma estratégia de negociação bem clara e definida. Isso é dominar a estratégia de negociação, e se tu é um comprador e não domina uma estratégia de negociação, muito provavelmente tu vai ficar estagnado na carreira. Então, mais um ponto que eu concordo com RH e empresas de recrutamento. Vamos para o próximo ponto, que é conhecimentos básicos de finanças e tributos. Eu já comentei anteriormente ali quando eu falei de cálculos matemáticos que o comprador precisa saber pelo menos o básico de tributos, tá? Tu não precisa ser um expert em tributação, porque geralmente as empresas têm um setor de contabilidade ou tem uma empresa de contabilidade terceirizada que podem te ajudar com as informações. Mas saber o básico é fundamental para tu conseguir saber o que vai sair daquele teu custo, o que vai realmente ser despesa, o que vai incluir e não no preço final que o fornecedor está te oferecendo. E o último ponto aqui, experiência com atividades administrativas. Esse é o último ponto que a grande maioria das vagas exige dos compradores, e eu concordo em vias aqui, não totalmente, tá? Porque obviamente tu precisa conhecer isso. Na verdade eu não concordo porque não está muito claro, não está me dizendo claramente o que são essas atividades administrativas, o que é isso, é empilhar papel, é furar papel, é grampear, é botar clipe nas coisas, é sublinhar, o que são atividades administrativas. Isso para mim não está claro, mas eu vejo que tem algumas atividades administrativas que sim, o comprador precisa dominar, e tem outros que ele precisa saber que existe e saber quem pode fazer por ele, tá certo? Agora eu vou trazer algumas dos pré-requisitos que eu tenho certeza que os compradores precisam dominar para realmente serem compradores e não simplesmente tiradores de pedidos dentro das empresas. Vamos lá para o ponto número 1 e talvez o mais importante, por isso que ele veio como ponto número 1, que para mim é a resiliência.
um comprador, ele precisa ser resiliente. Aqui é um ponto também bastante que ele não é muito claro, porque eu já vi diferentes conceitos de resiliência. E para mim, resiliência é se manter calmo em situações de alta pressão. Para mim, isso é resiliência e é por isso que eu coloquei como tópico número 1 que um comprador precisa dominar. Depois que entrou na empresa, né? Depois que tu passou pela entrevista com o RH, foi lá, falou com o gestor, então negociou o salário e tal, já falou que tu tem aqueles tópicos ali, o perfil comunicativo, as habilidades de cálculo, tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Quando tu sentar na mesa do comprador, tu precisa ser uma pessoa resiliente. Aí, vamos falar de inteligência emocional. Não vou falar de inteligência emocional aqui, é tópico para mais um vídeo inteiro. Eu vou falar de resiliência mais especificamente, porque para mim é um dos pontos mais importantes. Segundo ponto que um comprador precisa ter. Isso não é talento, não é algo que nasce contigo, mas tu pode desenvolver. É ser uma pessoa autodidata. Por que ser autodidata? Porque tu precisa estar em constante evolução, tu precisa estar aprendendo todo o tempo, porque o setor de compras ele muda muito as regras, muda muito a questão de tributos, muda a parte de estratégia, porque cada notícia que surgir, econômica, política, geopolítica, ela pode mudar a estratégia do comprador. Então, por isso que é importante ser autodidata, tá aprendendo e tá entendendo como o mundo pode girar e pode influenciar nas tuas decisões e nas decisões que tu precisa tomar para que tu não tenha problemas ali na frente ou para minimizar os problemas que tu possa vir a ter. O terceiro ponto é um ponto um pouco mais técnico, mas para mim ele faz muita diferença de um profissional de alta performance para um profissional comum, que é a gestão de tempo. Então, se o comprador ele não sabe como fazer a gestão de tempo, se ele senta na frente do computador exatamente na hora que bate a sinetinha ali da empresa e começa a olhar os e-mails, eu já vejo que ele tem um grande problema de gestão de tempo, porque uma vez que tu senta na frente do teu computador para ler e-mail, muito provavelmente tu não tem uma das principais informações de gestão de tempo, que é os e-mails são um dos principais gargalos de tempo das empresas, ou seja, as pessoas perdem tempo demais lendo e respondendo e-mail, sendo que o trabalho importante deixa de ser feito. Então a gestão de tempo é muito importante para qualquer profissional, mas como a gente está falando de comprador, a gestão de tempo é muito importante para os compradores se destacarem na carreira. Ponto número 4 para mim é ser negociador. Então é ser um negociador estratégico, tá? Não é simplesmente ser um negociador. Eu preciso desenvolver estratégias de negociação, como eu falei anteriormente. Se tu não tem uma estratégia de negociação bem definida, se tu não conhece técnicas de persuasão, não só para aplicar nos vendedores, né, que geralmente o comprador senta na frente de vendedores para aplicar técnicas de persuasão, mas também entender por que o vendedor está falando certas coisas para tentar te persuadir é muito importante. Por isso, o comprador precisa ter uma estratégia bem definida e começar planejando a sua negociação, entendendo como funciona a operação da negociação e depois acompanhando a negociação. É muito importante tu ter uma estratégia e tu conhecer toda a operação, saber o que é rapport, saber como usar o rapport, linguagem corporal, tudo isso é fundamental. Por isso que é negociador estratégico e não simplesmente ter habilidade de negociação. Um outro ponto que eu acho ser fundamental para um comprador é ser estrategista. Pensar no que vai fazer antes de fazer, pensar em como maximizar os seus resultados com o menor esforço possível. Sim, o ideal é não se matar de trabalhar para ter muito resultado, só que a gente tem grandes crenças limitantes que dizem que quanto mais a gente trabalhar, melhor, mais resultado a gente vai ter. Não, a gente precisa mudar esse conceito, a gente precisa ter muito resultado com o menor esforço possível. Isso é ser estratégico. E dentro do ser estratégico existem várias ferramentas que tu pode utilizar.
uma curva ABC, uma matriz Kraussky, um mapeamento de relacionamento e visitas com fornecedores. Então tudo isso são operações, né, são técnicas para ser um comprador estratégico, ser um estrategista. E o último ponto que eu levantei aqui é ter perfil de líder. E ter perfil de líder não importa se tu é um estagiário, ou se tu é um diretor, ou se tu é um gerente, ou se tu é um analista, um comprador júnior. Tu tem que liderar as pessoas em prol dos objetivos da empresa, porque tá todo mundo ali dentro trabalhando em prol dos objetivos da empresa, não é em prol dos objetivos do comprador, dos teus, né? Não é em prol dos objetivos do teu gerente, é em prol dos objetivos da empresa. Se a empresa tiver indicadores bem definidos, cada um vai trabalhar e vai ajudar a empresa a atingir seus objetivos. Mas o mais importante é que o comprador precisa ter um perfil de líder, saber como liderar pessoas para conseguir levar elas a atingir alguns objetivos e ter algumas ações que são importantes para o dia a dia dele. Por exemplo, eu vou conversar com o pessoal do financeiro porque eu preciso de uma ajuda deles em relação a certas atividades. Legal, mas se tu não souber liderar, muito provavelmente eles não vão dar a mínima para ti, eles não vão te ajudar e tu vai ficar de lado aí nessas atividades. Eles nunca vão te dar prioridade se tu não souber como liderar. Então, por isso que é de extrema importância saber liderar. Eu preciso que o meu gerente compre a minha ideia, ou eu preciso que o gerente do meu setor ele me dê mais atenção. E isso também técnicas de liderança. Por isso que eu vejo que ter perfil de liderança é de extrema importância para um comprador ter sucesso no dia a dia dele, tá certo? Então esses são os pontos que eu elenquei como pré-requisitos para um comprador de sucesso: resiliência, ser autodidata, gestão de tempo, ser um negociador estratégico, ser estrategista não só na negociação, mas num todo, né? no âmbito geral, e ter um perfil de líder, entender e estudar liderança. Agora eu vou ir para a segunda parte desse vídeo, que eu vou falar sobre os cursos de graduação que para mim são mais indicados para um comprador de sucesso. Na verdade, eu vou fazer aqui um cruzamento. O que as empresas estão pedindo para os compradores e o que eu acredito que sejam as melhores opções para os compradores. Mais uma vez, vou recomendar aqui, até vou deixar o e-book aqui, uma imagem do e-book aqui, Os Segredos dos Compradores de Alta Performance. É um e-book que ficou muito legal, a gente já tem centenas de downloads dele, então se tu quiser aprofundar o teu conhecimento no mundo das compras de maneira totalmente gratuita, baixa o e-book aí, que com certeza vai ser uma grande mudança na tua vida. Um outro ponto que eu quero reforçar aqui é que a próxima série que eu vou lançar aqui no canal é que eu vou começar a analisar algumas vagas de emprego para compradores. E aí eu vou entrar em cada cidade, ver que vagas as empresas dessa cidade estão abrindo, né? E o que eles estão exigindo dos compradores, e também eu vou dar uma olhada, além do que eles estão exigindo, eu vou dar uma olhada no salário que eles estão oferecendo. Então é para ser uma coisa muito engraçada. Manda aqui nos comentários de onde tu é, a cidade que tiver mais compradores vai ser a que eu vou começar a fazer essas reações de vagas de emprego de compradores. Então vamos lá. Agora, respondendo a pergunta, qual é a melhor graduação para formar um comprador de sucesso? Depois de pesquisar muito, várias vagas, eu entrei em várias vagas aí, foi por isso que eu tive essa ideia, começou a me surgir várias coisas engraçadas das vagas, e aí eu comecei a ver que tem 3 que são os mais pedidos pelas empresas. O primeiro, a administração; o segundo, engenharia de produção; e o terceiro, ciências contábeis. Isso é o que as empresas estão exigindo, tanto do RH, tanto o RH das empresas como as empresas de recrutamento. Agora, o que eu acredito que seja mais importante, ou na minha opinião, quais que são os cursos que os compradores deveriam realmente estudar, tá? Eu não estudaria administração num primeiro momento se tu tem como objetivo ser um comprador. Eu estudei administração, eu me formei em administração, e é por isso que eu te digo que não seria a minha primeira escolha nesse momento. Por quê? Porque dentro de um curso de administração de empresas
tem uma cadeira que é administração de materiais, que eles ensinam, que eles falam sobre compras. Tem uma cadeira que na verdade o meu era com ênfase em negócios internacionais, tinha uma cadeira de logística internacional que também ajuda um pouco no momento na profissão. Agora, todo o restante, praticamente todo o restante, a psicologia, a contabilidade, a administração estratégica, a administração de marketing. Caramba, tem uma série de cadeiras no curso de administração de empresas que não fazem muita diferença para um comprador, para o dia a dia do comprador. Tu aprende muito mais na prática do que no curso de administração. Já o curso de engenharia de produção, depois de pesquisar um pouco, eu já vejo que é um curso que ele faz um pouco mais de sentido para um comprador. Então, tu entende um pouco mais da gestão de demandas, tu entende um pouco mais de logística, de planejamento. Então, eu acho que esse curso eu sim recomendaria. Se tu está pesquisando um curso para se tornar um comprador, eu colocaria na lista aí engenharia da produção. O terceiro aqui que é recomendado ou mais pedido pelas empresas é ciências contábeis. Ciências contábeis eu não aprofundei, eu sei que tem algumas partes que são bem interessantes quando tu faz a análise de tributação, análise fiscal, isso pode sim ser legal, mas o restante do curso de contabilidade não me parece ser muito interessante para um comprador, né? Para formar um comprador de sucesso. O que eu recomendaria? Então eu colocaria ali, podemos colocar como tópico número 1, engenharia da produção, acho que sim, é um curso legal. Tópico número 2 ou curso número 2, eu faria economia, então ser um bacharel em economia eu vejo que faz muito sentido, porque tu consegue entender a economia e vários aspectos que afetam o dia a dia de um comprador. Quando a gente fala de PIB, de taxa Selic, de inflação e vários outros pontos que são estudados dentro de um curso de graduação de economia. Então eu colocaria como tópico ou como curso número 2 economia, e como curso número 3 eu buscaria alguma faculdade que já tenha um curso um pouco mais focado em compras, né? Em gestão de materiais ou em logística e supply chain, algo mais focado, mais relacionado. Eu sei que algumas universidades já oferecem esses cursos, mas o mais comum é a gente encontrar esse tipo de curso, né? Administração, engenharia de produção, ciências contábeis e assim por diante. Então vamos lá, resumindo, o que eu indico para um comprador estudar como curso de graduação: o primeiro, engenharia da produção, economia, e depois algo focado, logística e supply chain ou gestão de materiais, alguma coisa do gênero. Bom, no vídeo de hoje é isso, então já respondi quais são os pré-requisitos que as empresas exigem, os pré-requisitos que eu sei que tu vai precisar como comprador, quais são os cursos que as empresas mais pedem e quais são os cursos que realmente vão fazer a diferença na vida de um comprador, falando de cursos de graduação. Se tu chegou até aqui nesse vídeo, manda aquele like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou fazer mais um vídeo aqui falando sobre qual é o salário dos compradores em diversas regiões do Brasil, e também eu vou começar a dar uma zoada em algumas vagas para compradores. Por quê? Porque comecei a ver que eles exigem coisas que não fazem muito sentido, ou eles exigem muita coisa para salários muito baixos. Então é isso que eu quero começar a ver e divulgar aqui no canal, porque isso muito provavelmente vai ajudar a elevar aí, o salário dos compradores em todo o Brasil, e também abrir o olho das empresas para que eles estão exigindo dos compradores, tá certo? Vou deixar aqui então os dois vídeos conforme eu falei, vídeo número 1 da série Comprador e vídeo número 2 da série Comprador. Então vai lá, assiste o vídeo número 1, assiste o vídeo número 2 e manda aqui nos comentários de onde tu tá comprando e o que tu compra. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo, tchau!